vida, na sua casa e na sua família. Louva a Deus por essa oportunidade que nos foi concedida. No final do culto, o diácono Moisés vai estar com o DVD da convenção. Você que foi ungido na convenção, você pode ter o seu DVD. Vai estar com o diácono Moisés no final do culto. Você procura ele e já pega o culto, tá bom? Se coloque de pé. Quero ser rápido e sucinto naquilo que o Espírito Santo me deu. Abra sua Bíblia juntamente com a minha, no livro de Lucas, no seu capítulo de número 24 e no seu versículo de número 45. Lucas, no seu capítulo de número 24 e no seu versículo de número 45. Glória a Deus! Passaram vários homens de Deus durante esses 3 dias. O pastor Oséias abriu a festa, o pastor Denis pregou ontem e eu tenho agora a missão de ministrar hoje. Mas vamos lá ver o que o Espírito tem para as nossas vidas. Amém? Amém! Lucas, no seu capítulo de número 24, no seu versículo 45, vai dizer: então abriu-lhes o entendimento para compreenderdes as Escrituras, e disse-lhe: assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dentre os mortos, e em seu nome fosse pregado o arrependimento, a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. E destas coisas sois vós testemunhas. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais, ou sejas, revestidos de poder. Você assenta, aplaude a Jesus. Só me dá um pouco de retorno, por favor. É bem verdade quando nós lemos o texto de Lucas, porque eu escolhi o escritor Lucas, porque Lucas era um doutor. Lucas, ele estava escrevendo nesta época para os grandes, para aqueles que eram grandes dentro da sociedade da época. E Lucas agora vai escrever esta passagem. Vamos começar. Jesus, ele foi aquele que morreu, mas ele também foi aquele que ressuscitou. Jesus nasceu de uma virgem chamada Maria. Jesus era a promessa, era o propósito que Deus havia escolhido para salvar a humanidade. Mas a Bíblia vai dizer agora que Jesus, ele realizou vários milagres em Jerusalém. Jesus realizou vários prodígios em Jerusalém. Jesus curou em Jerusalém. Jesus, ele libertou em Jerusalém. Através de Jesus, os paralíticos foram leprosos, de Calabá, eles começaram a andar através de Jesus em Jerusalém. Os cegos puderam ter visão, mas algo vai acontecer em Jerusalém. Jerusalém também foi o lugar em que Jesus foi crucificado. Jerusalém significava o lugar onde Jesus havia morrido, mas também o lugar onde Jesus havia ressuscitado. Mas agora Jesus vai dizer para os seus discípulos: ficai em Jerusalém. Olhando para o contexto, os discípulos não queriam estar em Jerusalém. Eles haviam vivido e visto vários milagres de Jesus. Eles haviam contemplado tudo que Jesus havia feito, mas eles também haviam visto o seu Cristo. Jesus
sendo crucificado, Jesus sendo morto pelos nossos pecados. Jerusalém significava para os discípulos dor. Jerusalém significava para os discípulos sofrimento. Jerusalém significava para os discípulos o lugar aonde eles haviam perdido o seu mestre. Mas Jesus vai deixar uma ordem para os discípulos: ficai em Jerusalém. Jerusalém significa cidade de paz. Jerusalém era uma cidade construída e fundada em cima dos montes. Eu lhe afirmo dizendo, porque o salmista Davi, no Salmo de número 121, ele vai dizer: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. Jerusalém era construída e fundada em cima dos montes. Todas as vezes que o povo de Israel ia lutar e guerrear em Jerusalém, Deus dava a vitória para o povo de Israel, porque Deus é Deus de montes. O texto vai prosseguir dizendo: ficai em Jerusalém. Jerusalém também era dominada pela violência. Jerusalém era uma cidade turística naquela época, mas Jesus vai dizer para os discípulos: ficai em Jerusalém. Jesus naquela época havia crescido. Através de Jesus, vários milagres foram realizados. O crescimento também traz consequências. Você precisa estar preparado para as consequências do crescimento. O ministério de Jesus se expandiu dentro de Jerusalém, mas por causa do ministério de Jesus ter se expandido em Jerusalém, trouxe consequências, porque os escribas e os fariseus, eles intentaram e projetaram a morte de Jesus. Você vai crescer, mas você precisa estar preparado para as consequências do seu crescimento, tanto para o bem quanto para o mal. Mas vamos para o texto. Jesus vai dizer: ficai em Jerusalém. Quem vai para Jerusalém não desce, porque Jerusalém está fundada, está firmada em cima dos montes. Quem vai para Jerusalém somente sobe. É blavassúria. Será que você está subindo para os montes do Senhor? Será que você está subindo e ficando no centro da vontade de Deus? Jesus vai dizer para os discípulos: ficai em Jerusalém. E os discípulos não vão desobedecer a ordem de Deus. O problema desta geração é que Deus diz: ficai em Jerusalém. Ela é blavassúria, mas não querem ficar em Jerusalém, não querem ficar onde Deus tem colocado e reservado para as suas vidas. E o texto vai prosseguir dizendo: ficai em Jerusalém, porque quem tem propósito com Deus, ele não desce. Deus, através de Jesus, vai dizer para os discípulos: ficai em Jerusalém, porque quem tem propósito, ele vai subir o nível. Jerusalém era uma cidade fundada em cima dos montes. Então, quando Jesus estava dando a ordem para os discípulos, Jesus estava dizendo, em outras palavras: vocês vão subir para Jerusalém, mas vocês não vão descer mais de Jerusalém. Você não entendeu? Vocês vão subir para Jerusalém, vocês vão subir para o centro da minha vontade, e vocês não vão descer mais, porque Deus, ele tem prazer em ver o teu nível aumentar. Deus tem prazer em ver a tua vida crescer. Deus tem prazer em ver a tua vida espiritual
espiritual, a tua vida financeira, a tua família e a tua casa crescer. Então por isso que Jesus vai dizer para os discípulos: ficai em Jerusalém. Aleluia, glória a Deus. Porque Jerusalém significava dor para os discípulos, mas a ordem de Jesus é: ficai em Jerusalém. Eu passei essa manhã estudando esse texto e Jesus me dizia, o Espírito Santo me dizia, que tem pessoas que estão aqui, que Deus deu a ordem: ficai em Jerusalém, subir para Jerusalém, mas não querem subir para Jerusalém, não querem estar firmados nos propósitos de Deus. Porque aqueles que esperam no Senhor, o salmista Davi vai dizer: elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. Quando nós estamos subindo para Jerusalém, a palavra séria, quando nós esperamos no Senhor, nós vamos alcançar aquilo que nós viemos buscar. Nós estamos em um congresso unificado e o tema é sobre salvação. O tema anual deste ano é salvação. Para você estar unificado, você precisa ter o Espírito Santo de Deus sobre a sua vida. Para você estar unificado, você precisa estar no centro da vontade de Deus. Porque Jerusalém significa o centro da vontade de Deus. Jerusalém, cidade fundada sobre os montes. Há muitas pessoas que estão fundadas em muitas coisas, mas não estão fundadas nos montes. Estão fundadas em fundamentos perdidos, em mestres perdidos que têm se levantado dentro desta geração. Mas a Bíblia vai dizer que Jesus vai dizer para os discípulos: ficai em Jerusalém. O interessante é que os discípulos, Jesus havia subido, deixou a ordem, mas Jesus subiu para os céus. E os discípulos podiam ter teimado com Jesus e não ter ido para Jerusalém. Mas o interessante é que eles vão obedecer à vontade de Deus. Obedeça à vontade de Deus. Quer alcançar vidas, você precisa obedecer à vontade de Deus. É onde você foi humilhado, é onde você bebe plóvia, é onde você sofreu, é onde você teve as maiores dores. Será onde que Deus vai te usar para alcançar o perdido, para alcançar o caído, para que vidas sejam alcançadas através da sua vida. Porque os discípulos não queriam estar em Jerusalém, mas eles ficaram em Jerusalém. Quem vai para Jerusalém vai com propósito. Nós estamos nesse congresso e eu creio que você está com um propósito. Que propósito? Almas. Não podemos viver um 2019 sem propósitos. Não podemos viver dentro desta geração sem termos propósito, porque os discípulos estão subindo para Jerusalém, mas eles estão subindo com propósito, porque a Bíblia vai dizer que os discípulos, eles vão entrar dentro do cenáculo, e durante 10 dias os discípulos vão orar. Durante 10 dias os discípulos vão buscar a presença de Deus. Quando nós estamos ligados na videira, quando nós estamos ligados nos propósitos de Deus, tudo na nossa vida vai começar a acontecer. Se a sua vida até o mês de maio, nada aconteceu, é porque você está fora dos propósitos de Deus. Os discípulos vão subir
Mas eles vão subir com propósito, eles vão subir na oração, porque eles estavam esperando a promessa. Eu não sei quanto tempo você tem esperado a promessa. Eu não sei quanto tempo você tem esperado aquilo que Deus te prometeu. Mas os discípulos vão ser exemplos para nós. Eles vão subir para Jerusalém e eles vão entrar durante 10 dias em oração, porque no propósito, alabaiacéria, aplavassúdia, eu não desço, no propósito eu subo para descer. Quando nós estamos ligados nos propósitos de Deus, alabaiacéria, aplavassúdia, tudo na nossa vida vai ser desencadeado. Porque os discípulos, eles esperavam a promessa, mas os discípulos não cruzaram os braços esperando a promessa. Os discípulos não se acomodaram esperando a promessa. O que você tem feito para que a promessa de Deus, alabaraçúdia, para que as gerações sejam alcançadas? O que você tem feito? Os discípulos, eles estão subindo para Jerusalém, mas eles estão debaixo de um propósito. Tem muitas pessoas que elas estão dentro da casa do Senhor, estão dentro dos departamentos, mas não tem propósito. Querem viver algo de Deus, mas não tem propósito. Levar a céu a bóvia, reminar a sal. Querem viver aquilo que Deus tem preparado, mas não querem, naragassúdia, estarem debaixo dos propósitos de Deus. Os propósitos e os planos de Deus não são os mesmos que os nossos. Jesus vai dizer para os discípulos: ficai em Jerusalém. Porque quando os discípulos, eles se reuniram em Jerusalém, eles não se reuniram para fofocar. Quando os discípulos se reuniram em Jerusalém, eles não se reuniram para conversar. Quando os discípulos se reuniram em Jerusalém, eles não se reuniram para passar o tempo. Eles se reuniram na oração, eles se reuniram no jejum, eles se reuniram até o propósito de Deus acontecer, até a promessa de Atos 2 se cumprir. Lucas vai anteceder a promessa de Atos 2, que há de ser que o Espírito encheu a casa e aquele povo foram tomados pelo Espírito. Mas primeiro eles estavam debaixo do propósito de Deus. Primeiro, quem vai para Jerusalém não desce. Diga para o seu irmão: quem vai para Jerusalém não desce. Quem vai para Jerusalém não desce. Então por que você tem descido do propósito de Deus? Porque você não está ligado nos propósitos de Deus. Jerusalém fundada e firmada em cima dos montes. Os israelitas, os judeus, todas as guerras eram conquistadas, mas eles estavam debaixo dos propósitos de Deus. Eles subiam no propósito de Deus e eles não desciam. O problema que acontece nessa geração é que sobem, mas descem. Começam e param. Começam, enganam, mas param por causa de coisinhas, por causa de bobeiras. O Espírito está dizendo: quem vai para Jerusalém, quem está firmado em Jerusalém, quem está firmado sobre os montes, não desce da posição, não desce da brecha, não sai a labaraçúria dos propósitos de Deus. Os discípulos vão ficar em Jerusalém, porque quanto mais ao teu chego diante de Deus,
mais profundo eu vou descer. Quanto mais alto eu estou diante de Deus, mais profundo eu vou descer. Que é um exemplo, o livro de Ezequiel. O profeta vai começar a medir as águas. As águas estão batendo nos artelhos, estão batendo agora nos joelhos. Mas para Ezequiel, a labaraçúdia na visão não estava bom. As águas vão começar a bater nos ombros, mas não estava bom. Mas vai chegar um tempo em que Ezequiel vai ter que mergulhar. A labaraçúdia, não adianta querer viver a labaraçúdia, querer alcançar as almas, se não mergulhar. Aí a séria, a labaraçúdia, quer viver uma vida mesquinha, uma vida sem o Espírito, uma vida ninaraçúria em que não atrai ninguém. Quem você tem atraído em 2019? Araçúria, Rebebaia. Quais são os frutos? Araçúria, porque quanto mais eu desço diante de Deus, mais profundo a séria, a bravaçúria eu vou chegar. Aleluia! Eles estão debaixo do propósito. Eles vão, o interessante é que eles vão subir no propósito, mas quando os discípulos descem de Jerusalém, eles não vão na céu, a plóvia, eles não vão descer mais no propósito, porque eles vão descer com a presença. Vai se cumprir Atos 2. Eles foram cheios do Espírito Santo de Deus. Eles vão subir ligados no propósito, e eles vão começar a descer com a presença, porque quando a presença de Deus, grave isso na tábua do seu coração, quando a presença de Deus, a açúdia, ela chega, ela desce para nós entrar. Quando a presença de Deus, ela está no ambiente, quando a presença de Deus, a açúdia, ela desce sobre a casa, nós não precisamos fazer esforços, nós não precisamos pular, nós não precisamos ficar arrumando aparatos para a presença. Quando a presença de Deus desce, nós só precisamos entrar. Quer ganhar almas? Tenha o Espírito de Deus. Quer ganhar almas? Tenha a presença. Glória a Deus. Quem você tem atraído em 2019? Quais são as pessoas? Nós estamos em um congresso de almas. Quantas almas você trouxe a esse congresso? Porque não adianta queremos ganhar as almas se nós não atraímos ninguém. Quer ganhar as almas, mas não atrai ninguém. Quer ganhar as almas, mas não é exemplo para ninguém. Vai ganhar quem? E o exemplo não está em muitas coisas que algumas pessoas pensam. O exemplo está no testemunho, porque a Bíblia vai dizer que a sunamita, ela tão somente, a sunamita não, a mulher do quarto, quando ela vai fazer o quarto para o profeta, se eu não me engano é a sunamita, ela vai ver e ela vai avistar o profeta de longe. Ninguém vai falar para ela que Eliseu era profeta, que Eliseu era um homem de Deus. Ela vai olhar para Eliseu e ela vai ver que ele era um santo homem de Deus. Aleluia. Será que as pessoas olham para você e dizem: lá vai uma mulher de Deus? Lá vai um jovem de Deus? Lá vai na Assuri, na Gaiaçá.
dia eu quero ser como ela, um dia eu quero ser como ele, um dia eu quero tramitar e ter a mesma presença, a mesma glória, a mesma unção que eu tramito a vida dele. Aleluia, Deus. Nesta geração, você precisa atrair alguém. Se você não atrai, é porque você está com algum problema. Se você não atrai, é porque você não é influência para ninguém. Meu Deus. Mas missionário, ai, a série Meu Deus. eu vou atrair com o seu testemunho, fala mais do que muitas coisas. Tem muitas pessoas, eu recebi mensagens esses dias e de um rapaz que estava indo na sede e ele dizia, pela mensagem foi na sede, que ele estava acompanhando o trabalho e que ele já havia visto várias pessoas que estavam à frente da casa do Senhor, mas estavam brincando com o povo. Meu Deus. Então, se alguém, eu não conheci o rapaz, ele mora no Parque Bela Vista em Apucarana, eu não conheci o rapaz, ele me achou na rede social e eu fui exemplo para ele. Será que você tem sido exemplo para esta geração? É lá da igreja, da Súdia, Rebe, Probe, Daraçá, mas aqui vive outra coisa, é da igreja, Naracé, mas dentro do convívio não parece que é da igreja. Meu Deus. Nós temos visto, vivido muito isso. Pessoas que na igreja são crentes, são cristãos, louvam, exaltam, rodam, pulam no manto, mas quando saem da porta para fora, não é exemplo para ninguém. Meu Deus. Quando nós não somos exemplos para ninguém, nós não vamos atrair ninguém. Que nessa noite você esteja firmado em Jerusalém. Que nessa noite você comece a orar diferente e dizer: Jesus, faça de mim um referencial para essa geração. Faça de mim um referencial na escola, na faculdade, no serviço, aonde nós transitamos. Porque as almas só serão alcançadas quando nós passarmos e quando nós formos testemunhos para alguém. Os discípulos, mas eu não quero sair do texto, os discípulos estavam em Jerusalém. Eles vão subir do propósito, mas vão descer na presença. Jerusalém significava a capital da adoração. Então, todas as vezes que um homem e uma mulher subia para Jerusalém, eles subiam para adorar. Todas as vezes que um homem e uma mulher subia para Jerusalém, eles subiam para orar. Todas as vezes que eles subiam para Jerusalém, eles subiam para sacrificar. Porque Jerusalém significava a capital da adoração. Aí nós entendemos o texto, porque Jesus vai dar uma ordem para os discípulos: ficai em Jerusalém, ficai na capital da adoração, porque a Bíblia vai dizer que Deus, Ele habita e Ele opera em meio aos louvores. Então, quando Deus dá ordem para os discípulos não entenderam, mas eles obedeceram e ficaram em Jerusalém. É assim que acontece na nossa vida. Deus dá ordem: ficai em Jerusalém. Você não entende o propósito, você não entende a direção, mas quando tudo vai acontecendo, quando tudo vai se encaixando, ela e a Sara Badaraçu, talvez você acha: Jesus se enganou, Deus se enganou naquilo que Ele falou, mas quando tudo começa a se encaixar, você vai ver que Deus é quem falou. Jesus vai dizer para os discípulos: fica
ficai em Jerusalém, ficai na adoração. Aí a séria, porque se os discípulos não ficassem na adoração, talvez eles não teriam tido um ministério poderoso como eles tiveram. Meu Deus. Meu Deus. Oh, glória, aleluia. O problema é, Jesus diz, fica em Jerusalém. Você não entende o propósito de Deus. Sai de Jerusalém. Aí a séria, apanha porque saiu da direção de Deus. Tem pessoas aqui, que o Espírito está dizendo, fica em Jerusalém. Não saia da onde Deus te colocou. Por que você está saindo da direção de Deus? O Espírito de Deus, ele vai operar em meio aos louvores. A Bíblia vai dizer que nós devemos adorar em espírito e em verdade. Jerusalém significava a capital da adoração. Tem muita gente que está subindo para Jerusalém, mas não quer sacrificar. Meu Deus. Está subindo para Jerusalém, mas não quer orar. Está subindo para Jerusalém. Aí a série, a plavassúria. Mas não quer fazer nada, então por que está em Jerusalém? Porque está subindo para um lugar que você não está fazendo nada. Não está acrescentando em nada. A adoração vai atrair a presença. Porque eles subiam com 3 propósitos. Repita comigo. 3 propósitos. Primeiro, eles subiam para orar. Segundo, eles subiam para sacrificar. Terceiro, eles subiam para adorar. Então, quando você sai da sua casa, quando você sai do seu lar, quando você chega em Jerusalém, você tem que fazer essas 3 coisas. Aí tem gente que acaba o culto e fala: o culto hoje foi, eu não senti nada, Deus não me tocou, mas não traz nada para o culto. Vem para o culto, Jerusalém. Vem para Jerusalém, mas chega no culto, chega na igreja, senta. Meu Deus. Eita. Os irmãos estão orando, a igreja está orando, o irmão está aqui, ó. Eles estão em Jerusalém, mas não querem orar. Meu Deus. Os maiores milagres da Bíblia só aconteceram quando o povo estava passando um período de adversidade, quando o povo estava passando por um período de luta. Mas eles oravam. Está passando luta, mas quer sentar na cadeira e ó. Está passando por, a porta está fechada, mas não quer sacrificar. Meu Deus. Quando você vir para o culto, vem para fazer essas 3 coisas. Se não for fazer, não precisa vir, porque vem para o culto e volta da mesma maneira. Vem para o culto, mas não adora. Vem para o culto, mas não sacrifica. Vem para o culto, mas não ora. Quer salvação, mas não sacrifica. Quer salvação, mas não ora. Quer salvação, mas não adora. Meu Deus. É congresso de salvação. Meu Deus. Aleluia. Oh, meu Deus. Jesus, ele vai dar a paz, que significa Jerusalém. Jesus, quando nós estamos em Jerusalém, nós estamos com propósito. E em terceiro, vocês adoram a Ele. Então são 3 coisas que tem que acontecer. Quer salvação? Ora. Glória a Deus. Esses dias atrás, uma senhora me procurou e pediu que eu orasse pela família. Orei. Só que não voltou mais. Aí me mandou mensagem: missionário, vem visitar aqui, porque eu estou passando por uma luta, por uma prova. Vem visitar
visitar o meu vizinho aqui, que está meio atribulado, mas pergunta se ela fez essas 3 coisas. Pergunta se quando o vento estava soprando no lar e na casa dela, ela foi se lembrar de adorar, ela foi se lembrar de orar, ela foi se lembrar de sacrificar. Por isso, uma coisa na Bíblia é interessante. Tudo na Bíblia bate, nada sai fora. Por isso que quando Saul, o espírito maligno, estava sobre a vida de Saul, quando Davi ele começava a tanger a harpa, o espírito maligno tinha que bater em retirada. Por quê? Porque a adoração, ela vai atrair a presença de Deus. Se não adora, não tem presença. Se não adora, não tem glória. Se não adora, não tem Shekinah. E é adorar. Não é vir para o culto, adorar, sair das portas para fora, esquecer que é crente, que não... Meu Deus! Porque tem muita gente que faz as 3 coisas no culto, mas sai das portas para fora, parece que nem crente é. Meu Deus! Parece que nem cristão é. Esses dias atrás meu pai estava contando para mim, foi cortar cabelo com um cristão, e ele cortando o cabelo do meu pai, a música tocando, aí ele começou a cantar a música, aí, para não ficar feio para ele, aí ele falou: não, pastor, é porque o pessoal aqui põe essas músicas aqui, e o senhor sabe como que é, a gente vai entrando, crente, cristão que fica ouvindo música secular, Meu Deus! é pecado, é errado. Cristão que, esses dias atrás, a irmã contou para mim que os irmãos da família dela iam achar que ela estava conversando com meu pai, porque pessoas que estão dentro da casa do Senhor querem ganhar almas. Vai ganhar como? Não é exemplo para ninguém, não é testemunho de vida para ninguém. Jerusalém, a capital da adoração. Quer alcançar vida? Adora. Quer alcançar vidas? Ora. Quer alcançar vida? Paga o preço. Não adianta queremos ganhar as almas e não fazer nada, cruzarmos os braços e esperar a promessa de Deus acontecer. Deus nos levantou para sermos ferramenta. A mensagem de ontem: nós somos apenas o carro, não somos mais nada. Mas se você não consegue ser um carro, se você não consegue ser um instrumento, você vai ser o quê? Se você não consegue alcançar ninguém. Geração unificada para alcançar vidas. Quais são as vidas que você alcançou em 2019? E eu encerro o sermão. Quem você alcançou em 2019? Missionário, não alcancei ninguém. Missionário, eu não fiz nada. Nós estamos no mês 5. E o que você fez para Deus? Quais são as almas que você alcançou? Tem gente que eu fico de cara, não consegue alcançar a própria família. Vai alcançar quem? Meu Deus! Não consegue ser exemplo, testemunho para a família. Eu sei que vocês esperavam o fogo, o manto, a presença, mas o Espírito está dizendo: quer alcançar vidas? Seja testemunho. Quer alcançar vidas? Vai para Jerusalém, mas vai e não sobe, vai e não fica caindo, não fica tropeçando, vai e não fica parando, jogando a culpa no irmão, da direita, da esquerda. Eu não caminho por causa do irmão, eu não consigo por causa do irmão. Não foi o irmão, não foi a irmã, que morreu por você. Foi Jesus que morreu, mas ressuscitou. Jerusalém, fica onde Deus te mandou. Para de fazer o que Deus não te mandou. Deus está dizendo a 3
aqui, que Ele te mandou ficar em Jerusalém, mas você persiste em sair dos propósitos de Deus, vai quebrar a cara. Vai se frustrar porque está fora dos propósitos de Deus. Os discípulos vão ficar em Jerusalém. O texto vai se cumprir em Atos 2. Que vai dizer que aqueles homens, aqueles 120 homens, estavam dentro do cenáculo. Fazendo o que, missionário? Conversando? Não. Fazendo o que, missionário? Estavam orando, estavam esperando a promessa. Lucas vai dizer, Lucas vai escrever para os grandes. Deus pode te usar para alcançar os grandes. Mas tem que ser exemplo. Lucas era um grego, doutor, formado na ciência. E ele vai escrever para os grandes daquela época a ordem de Jesus. O texto vai se cumprir em Atos 2. Eles estavam dentro do cenáculo, reunidos, esperando a promessa, orando. Homens galileus. A Bíblia vai dizer que o Espírito, ele não é um vento, mas o Espírito se move. Ele não é um fogo, mas ele queima. O Espírito vai descer sobre o cenáculo. E aqueles homens que eram galileus vão começar a falar em outras línguas. O Espírito vai se apoderar. Você pode alcançar vidas se o Espírito se apoderar da sua alma. Eles estavam dentro do cenáculo. Aí vem os perseguidores dizendo: estão embriagados, beberam bebida alcoólica. E Pedro, cheio do Espírito de Deus, quando você está cheio do Espírito de Deus, nada para na sua frente. Quando você está cheio do Espírito de Deus, não são as falácias que vão te parar. Quando você está cheio do Espírito de Deus, não são coisinhas que vão te parar, mas quando você está cheio do Espírito de Deus, a autoridade de Deus vai possuir. Pedro vai sair de dentro do cenáculo e vai dizer: eles não estão embriagados, eles não beberam bebida forte, mas eles estão cheios do Espírito Santo. Cheios do Espírito Santo. Quer ganhar vida? Tem que ter o Espírito Santo. Quer ganhar vida? A presença tem que estar dentro de você. Quer ganhar vida? Tem que estar cheio. Quer ganhar vida? Não adianta estar vazio. Não adianta estar que nem lata que bate e está vazio. Quer ganhar vida? Tem que estar cheio, porque no momento em que você estiver cheio, vidas serão alcançadas.